Tanguy, registro que o Banco Central Europeu reduziu a sua taxa de juro de referência em 0,25 ponto percentual para 2,25% ao ano, nessa quinta-feira. E aí o que acabou acontecendo foi que a conta do Banco Central Europeu foi a seguinte: nós teremos uma desaceleração da atividade econômica na zona do euro mais forte do que a prevista, né, por conta do tarifaço do Trump, por conta desse ambiente internacional absolutamente incerto e inseguro. E diante dessa desaceleração da atividade econômica, os riscos inflacionários estão afastados, pelo menos nesse momento. E, consequentemente, o risco de uma recessão na Europa acaba sendo maior do que o risco de uma inflação. E, diante disso, o Banco Central Europeu acaba reduzindo a taxa de juros básica com o objetivo de tentar estimular um pouco a economia europeia. É interessante, Tanguy, porque a gente vive um momento onde você tem dois fatores que eventualmente se chocam no que diz respeito à gestão da política monetária. De um lado, você pode ter uma pressão inflacionária, né, uma pressão inflacionária causada pelo tarifaço e por desorganização de cadeias globais de valor, encarecendo os insumos, encarecendo o fornecimento de produtos acabados. Diante de uma inflação mais alta, bancos centrais teriam que aumentar juros. Mas, por outro lado, existe o risco de uma desaceleração da atividade econômica, o que puxa a inflação para baixo, e aí abriria espaço para redução de juros. É um ambiente difícil de você navegar como autoridade monetária, de tomar uma decisão precisa e uma decisão correta, mas, de qualquer maneira, o Banco Central Europeu acabou sendo aí o primeiro a fazer um gesto mais forte na direção de, olha, pelo menos até o presente momento, nos parece que o risco de recessão e desaceleração da atividade econômica é maior do que o risco de inflação, até porque a questão das tarifas ainda não foi colocada sobre a Europa de maneira tão forte como chegou-se a cogitar, a imaginar num determinado momento. Daniel, eu quero fazer um alerta para os nossos ouvintes aqui por conta de uma situação que a gente está falando aqui já tem um tempinho e a coisa de fato ela pode degringolar muito rapidamente, que é a situação nos Balcãs. A gente tem alguns focos de tensão nos Balcãs e que dá indícios de que aqueles conflitos do passado e tal, eles podem voltar, talvez de outra maneira e tudo, mas eles podem voltar. A gente falou aqui recentemente sobre as manifestações enormes que estão acontecendo na Sérvia. A Sérvia teve, em novembro do ano passado, a queda do teto de uma estação de trem e que matou 12 pessoas. Isso levou, portanto, a enormes manifestações, porque essa estação de trem ela tinha sido reformada, então isso acabou sendo visto como um símbolo da corrupção, uma reforma mal feita, deve ter tido desvio de dinheiro, e as manifestações, de fato, elas estão crescendo muito contra o governo. Eu lembro que eu trouxe essa pauta aqui recentemente, que inclusive havia acusações de que as forças policiais teriam utilizado armas supersônicas, né, contra os manifestantes, que é um negócio atroz, assim, é de fato uma postura muito ditatorial por parte do governo sérvio. E o que está acontecendo nesse momento é que cada vez mais croatas estão sendo expulsos da Sérvia. Nos últimos dias foram pelo menos 5 croatas expulsos, e é assim, o cara tem visto de permanência, ele pode ficar, e de repente ele é chamado e fala, sinto muito, você tem que sair do país. E em grande medida isso é justificado pelo fato de que ou essas pessoas apoiaram as manifestações, o que não é nada demais, afinal de contas, grande parte da população sérvia está apoiando as manifestações também, mas aí como o cara é croata, né, tem uma inimizade histórica ali, esse cara acaba sendo a ponta mais fraca, né, e acaba, portanto, sendo expulso, ou também há uma outra justificativa de que a Croácia estaria incentivando as manifestações, como uma forma de gerar instabilidades na Sérvia. Então, que o governo croata estaria ali incentivando, ajudando uma certa sublevação de estudantes, de outras classes profissionais, né? Você tem caminhoneiros, você tem taxistas, tem advogados, e que a Croácia estaria por trás ajudando a insuflar essa população, essa parte da população contra o governo da Sérvia. Além disso, a gente tem também mais um ponto de atenção, um movimento separatista cada vez mais grave na Bósnia, né? A gente sabe que na Bósnia há uma parte que é sérvia, então é parte da Bósnia-Herzegovina,
mas a Bósnia é como se fosse uma federação. Você tem uma parte ali que é a República Sérvia, que está cada vez mais agressiva também no seu discurso nacionalista, separatista. Então, os Balcãs, Daniel, não que seja uma novidade, né, mas os Balcãs estão caminhando para uma direção perigosa, né, bastante perigosa. E deixo aqui, é inevitável, né, Daniel? A gente tem um curso sobre os Balcãs lá no Petit Cursos, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tabuleiro, esse cenário, procura lá, petitcurso.com.br, porque eu tenho certeza que ajuda demais a entender o barril de pólvora eterno que é a região dos Balcãs, Daniel.